Fala galera, beleza? Show de bola, gente? Bom, vamos falar agora, sobre números complexos. Isso, números complexos. Mas antes de entrar em números complexos, eu queria contar uma rápida história que aconteceu comigo. Porque na verdade, quando eu cheguei no ensino médio, para mim, terminou só em números reais, conjuntos de números reais. Porque até a oitava série, antiga, o nono ano atualmente, a gente achava que parava aí. Porque desde a quinta série a gente começou a aprender as operações com os números, até antes. Adição, subtração, divisão, multiplicação, primeiramente com o conjunto dos números naturais, onde são todos aqueles números positivos, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Beleza. Daí, em seguinte, aprendemos o conjunto dos números inteiros. Conjunto Z, não é isso? O que acontece? Já entrariam, além dos números positivos, também os números negativos. Legal. E aí fomos trabalhando, fomos estudando e etc e tal. Até que em um certo momento apareceram também o conjunto dos números racionais, o Qzão, não é isso? Ou seja, todos aqueles números escritos na forma A sobre B, ou seja, forma fracionária, com B sempre sendo o denominador diferente de zero. Beleza, aprendemos também raízes exatas, a gente conseguiria tirar a raiz de um determinado número, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, dando o resultado positivo ou negativo, seria um número natural inteiro, ok. Beleza. Até que em um certo momento, o que aconteceu? Apareceram raízes não exatas. Sem contar também que apareceram os números decimais, porque existiam números decimais, aqueles números decimais exatos e os não exatos, que poderiam ser escritos na forma fracionária, beleza. Pertenceria ao conjunto dos números racionais. Só que existiam aqueles números decimais, infinitos, que não teria como transformar em fração. Então, aquelas raízes também que não eram raízes exatas, eram chamados de números irracionais. Aí eu falei, pô, cara, eu não aguento mais, são números naturais, números inteiros, números racionais, agora irracionais, onde que vai parar isso? Quando eu cheguei no nono ano atual, que é a oitava série antiga, então o professor, dando equação do segundo grau, a gente já começou a conhecer os números reais. Que são os números reais? São todos esses conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Bom, números reais, acabou aí. Rainha da Inglaterra, não tem mais por onde correr. Não tem mais números, acabou por aí. Pois então, estudando a equação segundo grau, o que a gente ia fazer? Aquilo que a gente sempre diz, nunca vou usar esse negócio na vida, a fórmula de Bhaskara. A gente poderia ter que calcular o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, e o delta poderia ser positivo, igual a zero, ou negativo. Se o delta fosse positivo, eu ia achar duas raízes reais e diferentes. Se o delta fosse igual a zero, eu iria achar duas raízes reais e iguais. E se o delta fosse menor que zero, negativo, eu iria achar nenhuma raiz, porque não teria raiz pertencente aos reais. Para mim, beleza, acabou aí. Mas aí que está o grande mistério. Pertencente ao conjunto de reais. Tinha alguma coisa nas entrelinhas. Quando cheguei no ensino médio, não parou por aí. Conjunto dos números complexos. Sim, mesmo com delta sendo negativo, a gente iria achar duas raízes. Só que duas raízes escritas na sua forma de número complexo. Que na verdade, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, ou seja, todos reais, são escritos também na forma de números complexos. E aí foi que eu descobri que eu estava sendo enrolado até a oitava série. Mas não fiquei triste não, tive que estudar, senão o pau ia comer lá em casa. Forte abraço, tamo junto aí, vamos entrar em números complexos. Fala galera, tá aqui,
Revelação dos números complexos. É isso que nós vamos entrar aqui. Por que eu estou falando de revelação? Eu contei uma história, né? Que os números complexos foram revelados para mim, né? Justamente na equação do segundo grau. Porque quando a gente calcula a equação do segundo grau, quando a gente chega justamente no delta, para partir para a chamada fórmula de Bhaskara, né? Quando o delta é negativo, não há raízes reais, ou seja, o conjunto é vazio. E até aquele momento, né, até a oitava série antiga, o nono ano, eu achava, né, que para mim só existia o mesmo conjunto dos números reais. E acabou aí. Só que não acabou na verdade. No ensino médio a gente começou a aprender o chamado números complexos. Foi para ficar mais complexo? Não sei. Fórmula de Bhaskara já achava que não servia para nada, né? Quando que a gente vai usar? Até hoje não usei na vida, né? A não ser nos probleminhas de matemática. Mas vamos lá. Quero criar polêmica, não? Então, vamos calcular essa equação do segundo grau, que é as raízes dela, usando delta, que é igual aqui, a b ao quadrado menos 4ac. Colocando aqui o delta, quem é o b? Menos 2 ao quadrado, menos 4, quem é o a? 1. Estou tirando aqui os coeficientes, ali, e o c, 2. Delta, então, meu amigo, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 4 menos 8, menos 4. E menos 4, amigo, é um número negativo. Pô, quando acontecia isso, eu ficava felicíssimo. Que o delta menor que zero, negativo, não há raízes reais. E eu não vou precisar mais fazer nada. Ou seja, não vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas quando o delta é positivo, quando o delta era igual a zero, eu teria que continuar aqui para achar as duas raízes. As raízes sendo iguais, né, quando o delta é igual a zero, e as raízes sendo diferentes, quando o delta é maior que zero, né, sendo que pertencente ao conjunto dos números reais. Aí eu ouvia falar muito isso, pertencente, não pertencente aos reais, mas por quê? Aí que tá, nas entrelinhas do papo estava me revelando que futuramente apareceu outro conjunto, e apareceu, dos números complexos. Eu fiquei até um pouco assim meio revoltado, né? Porque ninguém me falou isso. Só fui ver isso alguns anos depois. Claro, porque na hora que eu vou calcular que é pela fórmula de Bhaskara, x igual menos b, 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, onde o delta é menos 4, divididos por 2 vezes 1, que é 2. Tá aí, o que acontece mesmo? Quando o radicando é negativo, não conseguimos tirar a raiz, porque não vai pertencer ao conjunto dos reais. Ou seja, não vai ser o conjunto, ou melhor, o número natural, não vai ser o número inteiro, né? Muito menos fracionário, ou mesmo o número decimal, é isso? Ou uma dízima, onde eu posso, né, transformar escrito na forma de fração, né? Muito bem, parava por aí, ou seja, o conjunto solução seria o que? Vazio, né? Também representado dessa forma aqui. E acabou aí. Mas, meu amigo, no ensino médio, mostrado para a gente o seguinte, que a raiz quadrada de menos 4, ela poderá ser escrita da seguinte forma. Vamos separar esse menos 4 aqui. O que seria o menos 4? Menos 1 vezes 4, concorda? Na multiplicação aqui, eu posso separar as raízes, né? Usando os conhecimentos de radiciação. Vezes raiz de 4. Colocando isso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, colocando a raiz de 4 na frente, deixando a raiz de menos 1 para depois. O fato é, raiz de número negativo, não tiramos a raiz, porque não pertence a conjuntos reais. Mas a raiz quadrada de 4 eu posso, que é 2, vezes, e esse cara aqui, ó, raiz de menos 1. Os matemáticos sentaram,
através de uma reunião, de um congresso, e definiram que toda raiz de menos 1, ao invés de escrever raiz de menos 1, vamos representar por uma letra. Que letra foi essa escolhida? I. I. Até de imaginário, né? Porque o conjunto dos números complexos a gente vai aprender na sua estrutura, né? Na sua forma estrutural, que existe a parte real e a parte imaginária. E a parte imaginária vai acompanhar o i, e o i de imaginário. Não é isso? Então aqui seria 2 vezes i. Ou seja, raiz quadrada de menos 4 poderia ser escrito como 2i. Ok? Então como é que ficaria isso? Teria raiz mesmo? Sim, teria raiz. Mas raiz pertencente aos números complexos e não aos números reais. Né? E como que seria escrito então? 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 é 2i dividido por 2. O numerador ali, eu vou colocar o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes 1 mais ou menos i dividido por 2. Nesse momento, corto 2 com 2, e sobrou quem? 1 mais ou menos i. Ou seja, tem 2 raízes, amigo. Xerlinha, 1 mais i, mas olha como é que ela é escrita, hein? Nessa forma aqui, ó. Essa forma é uma forma da escrita de números complexos. E x 2 linhas, 1 menos i. Olha que bacana. 2 raízes, meu amigo. A solução aqui seria 2 números. Mas i é uma letra, amigo. Mas pra gente é chamado de raiz de menos 1. Só que a gente não vai escrever a raiz de menos 1. Então vai ficar 1 menos i e 1 mais i. É a solução. 2 raízes. Ok? Gente, o que acontece aqui? Apareceu um outro conjunto. Então nós teremos os naturais, são todos positivos. Teremos o conjunto dos inteiros, que além dos positivos são os negativos, que é o zezão, né? Natural seria o subconjunto, natural está contido nos inteiros, e os inteiros contêm os naturais. Teremos os racionais, que são todos aqueles escritos na forma de fração, a sobre b, com b denominador diferente de zero. Teremos os irracionais, aqui isolado, né? Que são todos aqueles números, né, que eu já havia dito. Dízimas, né, infinitas, que não conseguem serem escritas na forma fracionária, e também raízes, né, que não são exatas, não conseguimos tirar raízes. Por exemplo, raiz de 3, não conseguimos, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 13, né? E o π, né? Temos vários números irracionais. Todos esses pertencem aos reais. É isso? Ao conjunto de reais. E agora os reais, todos eles serão representados por um conjuntão, agora chamado de números complexos. Ok? Que aí já vai entrar o i na história. Os reais, os irracionais, os racionais, os inteiros naturais também são complexos. São escritos dessa forma. Por exemplo, vou pegar aqui um número natural, 23. Né? O 23 poderá ser escrito 23 mais 0 vezes i. Que 0 vezes i é 0 e 23 mais 0 é 23. Então todos os números são escritos também na forma de números complexos, portanto, os números complexos é o conjuntão. Ok, gente? Forte abraço, estamos juntos.